Amigos, me encontro aqui, continuando o que estávamos falando, que era sobre as parábolas, e também, dizendo que Jesus sempre disse que sobre o Evangelho, sobre a nossa vida, sobre como nós devemos procurar cada vez mais evoluir, progredir, e que o Espiritismo é uma doutrina progressista. Ela não está parada numa determinada coisa. Então, ele disse: por quê? Ao que tem se lhes dará, e terá em abundância, mas aos que não têm, até o que tem lhes será tirado. Jesus aqui se refere aos bens espirituais e ao consequente reflexo deles sobre os bens materiais. A observância dos preceitos divinos faz com que os bens espirituais, que constituem a verdadeira e imperecível riqueza do espírito, aumentem incessantemente. E o reflexo do respeito às leis divinas, o encarnado o receberá na parte material, porque se cada um de nós, na nossa vida, se esforçar por nosso aprimoramento espiritual, Deus nos dará facilidades materiais por acréscimo de misericórdia. Os que não têm são aqueles que se dedicam unicamente à matéria, esquecidos de que algum dia deixarão tudo e iludidos pelo gozo que a matéria lhe proporciona, não procuram conquistar os bens materiais, que realmente é o que está acontecendo. A correria, a correria para melhorar o ganho, o serviço, o que vai fazer. Nossa, preciso sair dessa, preciso melhorar, ganhar mais, preciso ter uma atribuição melhor. Nem dorme às vezes pensando, o que eu vou fazer? Nossa, vou fazer um curso, vou fazer isso, fazer aquilo. Começa a ter problema de úlcera, de tanto nervoso. Mas, vou falar a verdade, gente, não tira nem um minuto um pensamento a Deus, agradecendo por Ele estar ali, agradecendo a Deus por Ele ter o alimento na sua casa e, ao mesmo tempo, pensar na sua espiritualidade, que todos nós temos esse dever, pensar na nossa espiritualidade. Não é só pensar naquilo que vai comprar, naquilo que vai ganhar. Isso daí nós não vamos levar para lugar nenhum. Bom, por isso, Jesus disse que aos que têm se lhe dará e terá em abundância. Isto, que cuidar do seu espírito, irá rico de bens espirituais para o mundo espiritual, sem nunca ficar desamparado. Como já foi dito, dizendo que não tem, os que não têm, até o que tem lhe será tirado, quer dizer que aquele que não cuida de desenvolver suas riquezas espirituais, quando desencarnar, quando morrer, perderá o que possuía na matéria e comparecerá pobre no mundo espiritual. Por isso é que lhes falo por parábolas, disse Jesus, porque ele, vendo, não vê, e ouvindo, não ouve e também não entende. De sorte que neles se cumprem a profecia de Isaías, que diz: vós ouvireis com os ouvidos
e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se faz pesado aos seus ouvidos, e fizeram tardos, e eles fecharam os olhos, para não suceder que vejo com os olhos e ouço com os ouvidos, e entendo no coração, e se convertam, e eu os sare, né? Como diz o Isaías. A maioria do povo e os sacerdotes viam os atos de Jesus e ouviram suas palavras. No entanto, conservavam-se indiferentes e ouviram suas palavras, mas também seus exemplos, né? Suas súplicas, e continuaram do mesmo jeito. Não atenderam, não quiseram. As ações do mestre não os convenciam. Não as palavras deles encontravam eco em seus corações orgulhosos. Parecia que para as obras de Jesus todos tinham os olhos fechados e para as suas palavras os ouvidos surdos. Semelhante endurecimento não permitia que Jesus os convertesse, não lhes curasse os males. Grande parte do povo, as religiões organizadas, a ciência oficial comportam-se do mesmo modo para com o espiritismo. Agora, surdos não percebem a revivência do cristianismo que o espiritismo está promovendo e nem os benefícios morais que ele espalha. De muitos, o espiritismo recebe a indiferença e a crítica das religiões organizadas, violentos ataques, e da ciência oficial, o espiritismo recebe a negação. Todos veem, todos ouvem, mas é como se não visse e nem ouvisse. Mas por vós ditosos, os vossos olhos pelo que veem, e ditosos aos vossos ouvidos pelo que ouvem. Não há necessidade de sermos letrados para entendermos as leis divinas. Entretanto, o saber observá-lo não depende de uma encarnação apenas. É preciso de tempo ao tempo. E para isso, nada melhor que as reencarnações. Através das sucessivas reencarnações, nós nos aperfeiçoamos, adquirindo em cada uma delas novos esclarecimentos espirituais por meio das lições que ela nos proporciona. E Jesus qualifica os ditosos, os que sabem ver e ouvir as coisas espirituais, o qual é evidente que já alcançaram grande progresso espiritual. E é por aí, gente. Porque, em verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não ouviram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Jesus alude a todos os missionários que o precederam e que se esforçaram para preparar o povo para a compreensão das coisas divinas. Jesus vinha inaugurar a era dessa compreensão, pela qual todos lutaram e na qual depuseram todos
suas esperanças. Ouvi, pois tanto, vós outros, a parábola do semeador. Jamais nos tornemos indiferentes às coisas espirituais. A vida não consiste no momento presente, mas continua sempre, ininterruptamente. Somos espíritos eternos. Fomos criados por Deus, nosso Pai comum, e temos atrás de nós um passado imperscrutável e em nossa frente a eternidade. O que hoje somos representa o resultado de milhões de milênios de lenta marcha evolutiva. A grande necessidade de sabermos os que nos aguarda no além-túmulo. Temos o sagrado dever de ouvirmos os pregadores evangélicos e de procurar a explicação das leis divinas. A ignorância das leis divinas pode conduzir-nos a enormes sofrimentos no mundo espiritual, por não termos sabido evitar erros de dolorosas consequências, os quais repercutirão desfavoravelmente em nossas futuras encarnações. E todos aqueles que ouvem uma palavra do reino e não entendem, vem o mal e arrebata o que se semeou em seu coração. Este é o que recebeu a semente junto da estrada. Explicando a parábola do semeador, Jesus retrata a categoria espiritual de cada um a quem é endereçada a palavra divina. Aqui vemos os indiferentes, achegam-se ao Evangelho, ouvem as lições e retiram-se. Seus corações não sentem os ensinamentos, ou por comodismo, ou porque acham mais fácil abandoná-los. O terreno ainda não foi preparado para a semeadura. Mas os que receberam a semente no pedregulho, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com gosto. Porém, ela não tem em si a raiz, antes e de pouca duração, quanto lhe sobrevivem tribulações, perseguições por amor da palavra, logo se escandaliza. Então aceitou, mas quando começa as pessoas virar cara, ou fazer gracinha, ou ficar indiferente, então ela se afasta, para que não aconteça nada disso. Então ele larga para lá o espiritismo. Aqui vemos os entusiastas e os discípulos de primeira hora, os quais depressa se cansam de seus trabalhos espirituais. Aceita o evangelho, mas o abandono tão logo tenham que fazer qualquer esforço para poder pô-lo em prática. O entusiasmo deles se esfria ao receber uma mais ligeira crítica contra a doutrina que abraçaram ou quando surgem dificuldades para segui-lo. Quando se defrontam com as provas e expiações, perdem o amor pela doutrina, esquecido de que tais dúvidas de encarnação anteriores para resgatarem os erros. Não há escolha de classe social, nem de cor, nem de fortuna, nem de credo, nem de inteligência. Todos podem produzir segundo sua capacidade. E
e posses. Evidentemente, os mais esclarecidos trabalhadores são os que aceitam a sobrevivência da alma e a reencarnação e repelem as religiões dogmáticas. Então, vocês viram? Entenderam sobre a semeadura? Aqueles que aceitaram de pronto, com toda entusiasmo, de repente, no mínimo trabalho, no mínimo coisa que surja, deixa para lá. O outro começa a seguir, é por aí, eu gostei, tititi, taratá. Mas quando surge que tem coisas assim como tem que ter tudo direitinho, organizado, o horário, não pode faltar, tem que estudar. Ai, credo, tem que estudar, não é comigo. Pimba. O outro é a família. Ai, como? Como eu vou seguir o espiritualismo se minha família não aceita? Onde eu penso, você antes de encarnar, você quis, porque quis vir nessa religião, depois dá fora. Mas não é por aí, porque como foi falado, devagarzinho eles vão entendendo. Muitos não está na hora de entender, muitos acham que só vivem a parte material e negam a espiritual, ou não tem tempo, não tem um minuto para falar ou para ter esclarecimento. Não, e assim por aí também, não orienta os seus filhinhos desde pequeno ou na mocidade. Não, deixa eles, quando for adulto, eles veem o que eles querem e o que eles não querem, né? E vai assim por aí, gente. E graças a Deus, graças a esse irmão maravilhoso, que editou o livro o Evangelho dos Humildes, que ele nos deu uma boa explicação e muito saudável, muito viável, que não tem nada de difícil, né? O nosso irmão Matias, ele explica, mas ele usa um palavreado mais difícil, eu acho. Palavras mais difíceis, mais suntuosas, bonitas, mas o nosso querido irmão, o Evangelho, ele já pôs mais moidinho, mais facinho para nós. E assim por diante. E graças a Deus, a esses entes, nós estamos tendo conhecimento daquilo das parábolas de Jesus, para que nós podemos interpretar direitinho e poder explicar, né? Porque embora esse negócio de um liga, outro não liga, há sempre alguém que faz uma pergunta, né? A morte existe? Por que aquele cara tá assim? Por que aquela pessoa tá passando isso? Então é a hora, de uma maneira bem simples, logicamente, sabendo a quem a gente vai comunicar, falar e saber as palavras certas. Não é porque a gente tem um conhecimento que a gente vai soltando por aí. E assim, gente, por hoje, vamos parar por aqui, mais uma vez, né? Que a bênção de Jesus esteja, nós possamos receber por todas as pessoas.